Hoje eu queria chamar você para uma grande reflexão sobre um tema abordado em muitos sermões e muitas pregações ao longo dos anos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para este detalhe, para que você não se engane, não se deixe manipular pelo engano religioso, principalmente engano esse que vem do meio pentecostal. O movimento pentecostal começou com umas ideias que antes da volta do Senhor Jesus haverá um grande avivamento espiritual antes do arrebatamento da igreja, vamos dizer assim. Aliás, é outra questão a ser analisada, que é a doutrina do pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Porque é uma corrente também forte, que é a corrente do pós-tribulacionismo, que acredita que não, que a igreja será arrebatada depois. E o debate sobre esse assunto é muito bom, tá? Diga-se de passagem, não é um debate qualquer, não. É um dos debates mais importantes, mais, vamos dizer assim, bonitos de se ver, né? Quando se há um debate feito, né, respeitosamente, onde as pessoas são verdadeiramente, né, tranquilas, né, pacíficas e discutem no campo das ideias, sem o famoso ad hominem, né, que é apontar para a pessoa que está falando e não pelo que ela está apontando. Ataca-se a pessoa, o mensageiro, e não a mensagem, né? Vamos dizer assim. Mas eu não quero entrar nesta polêmica, tá? Do pré e do pós. Igrejas sérias, denominações sérias do meio evangélico divergem desses pontos, e ainda tem o outro que corre por fora, que é o meso ou mid-tribulacionismo, ou seja, aqueles que pensam que vai ser ali no começo da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Então fica aí algo para você que gosta de um bom tema bíblico da área da escatologia, um tema bom para você se debruçar, mas estude bastante, porque a coisa é polêmica. Não vou dizer aqui qual é o meu pensamento pessoal acerca deste assunto, porque não é o foco aqui. Eu também não quero, né? Eu quero deixar você aí pensar, mas eu confesso para você que tenho reconsiderado minhas posições com relação a este tema, tá? Tenho reconsiderado. Mas voltando aqui, o que eu queria falar hoje, chamar a sua reflexão desta falácia que dizem que antes da volta do Senhor Jesus, e aí não importa se seja antes ou durante ou depois, haverá um avivamento espiritual, as pessoas estarão cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mover aí algo extraordinário na terra antes dele voltar. Eu queria saber a referência bíblica para sustentar essa falácia desse famoso avivamento que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Eu queria saber, sim, de fato, quem falou isso. Aliás, quem falou? Todo mundo fala isso, né? Há muito tempo se fala isso. Desde a década de 80, de 90, 70, começou, olha, antes do vir, vai vir, e todos vão, praticamente vai ser todo mundo arrebatado, então? Onde ficaria a parábola das virgens que todo mundo dormiu, inclusive as prudentes dormiram, todas dormiram, antes da vinda do noivo? Ah, mas se vai ter um avivamento antes do noivo voltar, então essa parábola não faz sentido. Ah, Tony, mas essa parábola aí é para os judeus, né? Não é para os gentios, tá? Mas os gentios pregam, o Senhor prega dizendo que é para a igreja, que é para nós, essa parábola das virgens, não é? Ah, tá, muito bem. É porque fala que a noiva de Cristo é a igreja. Então você não pode pegar agora na hora que o bicho pega e fala, não, isso não é para a igreja, isso é para judeu, né? Covarde. Mas vamos lá. Porque você tem que falar realmente a verdade. Doa quem doer. É uma falácia dizer que vai haver um avivamento extraordinário e que as pessoas vão cair pelas ruas. Aquele famoso sermão de Jonathan Edwards, já ouviu falar? Pecadores na mão de um Deus irado. Que ele prega na cidade e as pessoas caem assustadas, o pânico toma conta dos ouvintes e as pessoas se agarram aos postes de medo, né? Inclusive, esse sermão, Pecadores na mão do Deus irado, esse sermão é tema até das escolas de filosofia, porque a coisa foi tão forte, a mensagem foi tão poderosa, vamos dizer assim, no que tange a sacudir as pessoas internamente, nos seus espíritos, que as pessoas ficaram
atemorizada, uma conversão gigantesca. Foi algo assim extraordinário na história. Inclusive, os cursos de psicologia, de filosofia, estudam esse famoso sermão de Jonatas Edwards. Muitas almas, a cidade inteira se converteu. Foi algo assim realmente marcante na história. Se você não conhece esse sermão, olha, eu convido a você ler aí, pesquisa na internet, leia o sermão, muito forte mesmo e muito impactante. Eu, quando li pela primeira vez, eu falei, rapaz, o negócio a coisa foi séria. Jonatas Edwards, pesquisa aí, Jonatas Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas seria, nesse caso de Jonatas Edwards, foi algo assim, né, de temor, medo do inferno, aquela coisa toda. Mas seria algo mais ou menos semelhante com relação ao impacto que o Espírito Santo vai fazer antes da vinda do Senhor Jesus. Uma conversão em massa, um avivamento espiritual, um grande avivamento espiritual antes da volta do Senhor Jesus. Isso aí é pregado desde que eu me entendo por gente. Só que isso não bate com as Escrituras. É isso que eu quero que você entenda. As Escrituras não falam que haverá um grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz sim que nos tempos lá, no futuro, né, ali se tratando de reino, aquela coisa toda, que realmente todos vão buscar, todos vão servir a Deus, todos vão adorá-lo, todos vão buscá-lo, vão se tocar e serão comovidos de grande alegria por estar na presença de Deus, mas isso não é antes da volta dele. Isso não é antes. Muito pelo contrário, atenção, ouvintes da Rádio Betel. A Bíblia fala que nos tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus, com muitas provas e muitas referências, haverá uma apostasia. É isso que a Bíblia ensina. O próprio Senhor Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, é pai matando filho, filho matando pai, matando mãe, salve-se quem puder, antes da volta do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte, vou ler para você o que Paulo fala: não deixe que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, chegando-se até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o mistério da iniquidade. Segundo a Tessalonicenses, eu li aqui dos versos 2 até o 4. Então haverá o quê? Um afastamento de Deus. As pessoas vão querer saber de tudo menos de Deus. Esse é o sinal, um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Como que haverá um grande avivamento? As pessoas vão todas clamar em volta logo: Jesus, venha, porque nós estamos prontos. O Espírito Santo vai fazer uma obra. Onde é que saiu essa falácia? Já procurou saber? E eu estou falando aqui para uma rádio evangélica conhecida, a Rádio Betel FM, e que muitos que estão ouvindo nossa programação neste exato momento já ouviu falar isso inúmeras vezes, que haverá o grande avivamento. Aonde que está o grande avivamento? Aonde que está o grande avivamento? Onde que está escrito que esse grande avivamento? Haverá uma grande comunhão, né? Haverá uma adoração por toda a terra? Sim, haverá. Toda a terra aclamando e exaltando a Deus? Sim. Mas lá no dia que ele estabeleceu o seu governo, o governo teocrático, seu governo terreno sobre a terra, mas até lá as coisas vão ficar complicadas para a humanidade no que tange a presença de Deus, sentir a presença de Deus. De modo nenhum haverá grande avivamento antes da volta de Jesus, é pelo contrário. As pessoas, ele fala, eu virei, como é que ele diz? O Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Quando vocês menos pensarem que eu vou voltar, é a hora que eu vou voltar. Ele fala, vigia, porque ninguém sabe. Não vai haver todo mundo santo com aquela áurea na cabeça aqui esperando Jesus voltar. Isso é uma utopia. Isso é uma mentira.
É porque a igreja, o movimento evangélico, ele acha o quê? Que os da fé são as igrejas, né? As placas, né? As pessoas que não são evangélicas, tá falando que ímpio não vai ter avivamento para ímpio mesmo. Quando você fala, virei numa hora que não penseis, o mundo não vai ver Jesus voltar, só a igreja, né? Não sei se você está me entendendo, né? Espero que você me entenda. E aí confundem o ímpio com a igreja. Não, as noivas que dormiram era toda noiva, estava todo mundo comprometido. Ali a parábola das virgens ali, das 10 virgens, não é para ímpio. Não se trata, as que estavam dormindo, que não tinha azeite, é porque não era crente, são os ímpios. Não são os ímpios, não, aquilo tudo ali é igreja, é povo dele. O povo de Israel e a igreja agora é um povo só, não é dois. Dos que aceitam a Cristo, evidentemente. Preste bem atenção. Não entra nessa. Não fique esperando. Tem pessoas que estão ali desviadas, vivendo suas vidas, esperando vir um avivamento. Quando todo mundo começar a buscar. Bom, hoje se lotam os estádios nos cultos evangélicos, né? Fazem grandes eventos, lotam as cidades, nos centros comerciais. A Paulista lota lá quando tem movimento evangélico. O Maracanã, no Rio de Janeiro, o Maracanãzinho. A Apoteose, Praça da Apoteose, lota, né? Ali no Rio de Janeiro, que é onde eu conheço muito bem, Quinta da Boa Vista, né? Enche milhares de cristãos, lota tudo, avivamento e todo mundo dando glória. A Praça Mauá, no Rio de Janeiro também, né? Já foi palco de muitos eventos evangélicos. O Aterro do Flamengo, é onde eu conheço bem, né? Aqui em São Paulo, acho que só a Paulista que eu sei. Não sei se tem mais. Porém, isso não é avivamento. Falar em línguas estranhas e tal, rodar, não é avivamento. Me desculpa, não é. Não é o grande avivamento, pelo menos o grande avivamento pregado. Então a Bíblia diz o quê? Fiquem atentos. Ora, para que vocês não sejam pegos de surpresa, diz o Senhor. Cuidado com a apostasia. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito diz claramente, o que o Espírito diz? Que haverá avivamento? Não, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos as pessoas abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, vão se amontoar um em cima do outro para dar ouvido ao que eles querem ouvir, menos da palavra. Nos últimos tempos as pessoas abandonarão a fé, não é o contrário. Por isso que esses tempos torna-se muito mais difícil pregar nos dias de hoje do que antigamente. Cada dia que passa vai ficando mais difícil. Você chega a desenhar para a pessoa e as pessoas não estão nem aí. Como que haverá um avivamento e todo mundo vai buscar e todo mundo vai ser santo e todo mundo vai pedir batismo, todo mundo vai pedir? Isso é mentira. Isso é utopia. Aí quer dizer, de dentro das igrejas vem um pensamento desse, por talvez interpretações, creio eu que é isso que acontece, é interpretação equivocada de alguns textos da Bíblia, textos que estão falando mais para frente ou depois, textos que fazem na verdade referência ao a pós-vinda de Jesus, né? Eles pegam para antes, como se fosse antes. E se você inverte, né, os papéis, as passagens, se você passa a pregar algo que a Bíblia não está ensinando, é um espírito de quê? Do engano. Espíritos enganadores. Porque as pessoas ficam esperando o tal famoso do grande avivamento para poder tomar uma tendência na vida. Quer dizer, só em pensar assim já está errado, né? Só o indivíduo esperar, mas talvez seja um sinal que a pessoa espera, né? Não, fica tranquilo. Antes da volta de Jesus vai ter um avivamento, ele vai fazer um mover na terra. Vai aonde? Isso é uma falácia. Isso é uma conversa fiada. Isso é uma mentira para enganar as pessoas. Quando na verdade tome cuidado. Não vá se afastar. Vai haver abandono da fé. Vai haver pecado em grande escala, que é o que está acontecendo hoje, as pessoas mergulhando de pé a cabeça. Olha, todos os dias aqui praticamente a gente fala de escândalos que surgem, estão surgindo escândalos cada vez mais agressivos de dentro das próprias instituições evangélicas. E é no meio desse povo que vai haver um grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus. Então eu abro o programa de hoje deixando esse alerta. É engano
de Satanás esse tal desse grandioso avivamento antes da volta do Senhor Jesus. O maior, talvez um dos maiores enganos que o meio evangélico produziu é essa mentira desse grande avivamento que antecede. O próprio Jesus falou: ninguém vos engane, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensei. Se está todo mundo avivado, esperando, clamando a volta dele, ou pelo menos na presença dele, não vai ser enganado. Jesus disse que naqueles dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Até os santos correm o risco de serem manipulados. Como que haverá um grande avivamento? Que avivamento é esse? Que mentira é essa? Que palhaçada é essa? E todo mundo comprando essa ideia como se isso fosse a mais absoluta verdade. Ninguém contesta isso, ninguém fala contra isso. Quer dizer, tem gente falando contra isso, sim. Eis aqui um que fala contra isso. E é claro que esses que falam contra, vai contra a corrente, e dificilmente vão receber tapinhas nas costas, muito pelo contrário. Vai receber pedrada, crítica. Mas eu quero que você, que de repente esteja ouvindo esse áudio pelo YouTube aí no meu canal, comente aí, deixa aí as referências, deixa a sua opinião, e se for convincente, eu me retrato aqui no programa, pronto, ou eu te dou voz para você falar comigo aqui no programa. Eu quero debater com você esse assunto, ótimo, marcamos um debate, a gente transforma o programa Nossa Voz num debate sobre o tema, não tem problema. Mas seja a volta de Jesus antes ou depois da grande tribulação, que seja durante, não importa a forma como você entende, volto a dizer que não é um assunto simples de se resolver, não é uma matemática que a gente senta assim, bate o martelo, fecha a questão, sabe? Não é, eu não me atrevo a fechar a questão, tá? Não me atrevo a fechar a questão, e olha que eu já li um pouco sobre o assunto. Tenho opinião, sim. Tenho entendimento sobre o assunto, sim. Mas já vi bicho pegar sobre esse tema. Mas não é esse o assunto. O assunto é: fique atento, fique vigilante, porque não haverá, antes da volta de Jesus, superavivamento nenhum. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Ótima noite de terça-feira para você que tá ligado aqui nos 98,7 mais completos do Rádio Gospel Brasileiro. Hoje, terça-feira, 26 de novembro de 2024. A gente começou o programa hoje daquele jeito, né? As pessoas esperando aí algo que não vai acontecer e a gente tá aqui para isso, né? Como diz aí a abertura do nosso programa, anunciando a você as verdades que libertam, libertar de engano. Isso é muito bom, né? Muito bom ficar sóbrio, né? Não se deixar embriagar por tais ensinamentos que realmente as pessoas estão embriagadas com muita falácia e poucas escrituras, né? Pois é. Bom, um abraço para você que tá na volta para casa, você que tá saindo de casa, indo pro trabalho, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e você que acompanha também pelo aplicativo da Rádio Betel, em qualquer parte do nosso querido, imenso e amado Brasil, em qualquer parte do mundo. Muito boa noite para você, que Deus abençoe sua vida de maneira rica e poderosa. Graça e paz para você. Vamos juntos aqui na Betel FM. Você pode me ajudar a fazer o programa de hoje, mandando o seu e-mail, sua mensagem para o tonydesouza@gmail.com, tonydesouza@gmail.com. Neste caso do meu e-mail, o Tony se escreve com 2 N's, um I de Souza, Souza com Z. @gmail.com, manda lá um alô, manda um abraço, tá certo? A sua opinião sobre o nosso programa. Pode mandar também uma mensagem pro WhatsApp da Rádio Betel FM. Eu vou tomar a liberdade aqui e deixar o WhatsApp da Betel, que o nosso tá com problema, né? Tá com problema, eita Deus, hein? Manda aí a mensagem pra Betel, 21, que é o DDD aqui do Rio de Janeiro, 98666-6606. Notou aí? 98-666, ó aí o 36 aí, ó. Ih, meu Deus. Aí termina com 6606. É muita meia. É ou não é? Deus abençoe você. A gente vai começar o nosso programa com um louvor abençoado. A música que o povo canta nas igrejas. Boa noite.